13 de outubro de 1972, 3 horas e 20 minutos da tarde. Em algum lugar no coração dos Andes, a uma altitude de alguns quilômetros, um avião uruguaio voa completamente às cegas. Pelas janelas, o que se vê é apenas um denso tapete de nuvens. Os passageiros, em sua maioria uma jovem equipe de rugby, riem e conversam descontraídamente. Eles não sabem que naquele exato momento, os pilotos iniciaram a descida, convencidos de que as montanhas já haviam ficado para trás. De repente, as nuvens se abrem. Bem à frente, tão perto que parece possível tocá-la, surge uma imensa muralha de pedra. Os pilotos puxam os manches com desespero. O som do metal se retorcendo ensurdece a cabine. A cauda da aeronave atinge o pico e se desprende com um estalo monstruoso. Um segundo depois, a asa direita se choca contra o rochedo e é arremessada para trás. O avião se inclina bruscamente. A asa esquerda atinge a encosta e também é arrancada. Uma das hélices, ainda em rotação, corta a fuselagem como se fosse um abridor de latas. O que restou do avião, um tubo sem asas nem cauda, despenca pela encosta nevada e se transforma em um projétil desgovernado. Ele desce em disparada por quase 1 quilômetro a 350 km por hora. Para ser mais exato, esta é uma estimativa aproximada. Não havia ninguém lá com um radar, mas, pelos cálculos, a velocidade era comparável à de um carro de corrida. E esse projétil, lotado de pessoas, se choca contra um enorme banco de neve. O impacto anula a velocidade instantaneamente. Mas tudo o que estava dentro, poltronas, bagagens, passageiros, continua avançando pela força da inércia, arrancando-se dos suportes. Essa onda humana atravessa a divisória da cabine e atinge os pilotos. Para a maioria dos acidentes aéreos, este seria o fim. O fim da história, o fim das vidas. Mas aqui, tudo é diferente. Esse impacto não foi o ato final. Foi o início de uma luta pela sobrevivência que duraria 72 dias. Como o avião foi parar ali, no coração dos Andes, descendo diretamente em direção à montanha? A resposta está em uma sucessão de erros fatais, cometidos muito antes de os pilotos avistarem o paredão de rocha à sua frente. Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar um dia no tempo. No dia 12 de outubro de 1972, a equipe de rugby Old Christians, do Uruguai, voava em direção ao Chile para uma partida. Era um voo fretado. A bordo da aeronave, com capacidade para 60 pessoas, viajavam 45 passageiros, 19 atletas jovens e cheios de vida, seus amigos e familiares, além de 5 tripulantes. Por causa de uma tempestade sobre a Cordilheira dos Andes, o avião não conseguiu completar o trajeto e pousou na cidade argentina de Mendoza. No dia seguinte, o tempo não melhorou, mas a equipe tinha pressa para o jogo. A pressão sobre os pilotos, a impaciência dos passageiros e o simples desejo humano de não alterar os planos, tudo isso culminou em uma decisão fatal: decolar. E é exatamente aqui que começa uma sucessão de erros. Os pilotos escolheram uma rota mais longa, mas que acreditavam ser mais segura, para contornar os picos mais altos, já que o avião, a hélice dele, simplesmente não conseguia subir acima de 8.500 metros. Sob uma densa camada de nuvens, eles voavam praticamente às cegas, orientando-se apenas pelo tempo de voo e pelos instrumentos. Em certo momento, por um motivo que permanece desconhecido até hoje, os pilotos se convenceram de que já haviam atravessado a cordilheira. Eles entraram em contato com o controle de tráfego aéreo no Chile e informaram com total confiança: passamos por Curicó. Aquele era um ponto de navegação crucial que indicava que as montanhas tinham ficado para trás. O controlador não via a aeronave no radar e simplesmente acreditou na palavra deles. Era um sistema baseado na confiança e não em dados. O controle autorizou a descida para o pouso em Santiago e o avião, repleto de passageiros, começou a descer diretamente para o coração dos Andes. No momento da queda, 12 pessoas perderam a vida. Mas espere, as coisas não foram exatamente assim. Esse número não traduz a dimensão total do horror. Quando a fuselagem se partiu,
3 passageiros, o navegador e uma comissária de bordo foram lançados para fora pela cauda que se soltou. Seus corpos jamais foram encontrados. Outras 2 pessoas caíram da cabine instantes depois. Uma delas se chocou contra as rochas, enquanto a outra caiu sobre a neve profunda, quebrou as pernas e morreu asfixiada. No impacto final contra a encosta, morreram mais 4 pessoas e o comandante da aeronave, que foi literalmente prensado contra o painel de instrumentos. 12. Esse era apenas o placar nos primeiros minutos. Mas aquele jogo eliminatório estava apenas começando. Ao longo do dia seguinte, mais 4 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. O caos das primeiras horas deu lugar a um horror paralisante. O copiloto ainda estava vivo, mas permanecia preso entre as ferragens da cabine retorcida. Ele passou a noite inteira em agonia e morreu no dia seguinte, implorando aos passageiros que encontrassem sua arma para colocar um fim ao seu sofrimento. A arma nunca foi encontrada. Não havia de onde esperar por socorro. O médico da equipe havia morrido no impacto. Toda a responsabilidade pelo atendimento médico recaiu sobre 2 estudantes do primeiro ano de medicina, jovens sem experiência, sem instrumentos e sem qualquer medicamento. Tudo o que podiam fazer era segurar as mãos dos feridos e observar, impotentes, enquanto seus amigos morriam. Entre os feridos em estado grave estava Nando Parrado. Ele sofreu uma concussão cerebral gravíssima e permaneceu inconsciente por 3 dias. Os outros sobreviventes tinham certeza de que ele estava morto e chegaram a colocar seu corpo junto aos demais falecidos. Mas, no 3º dia, ele despertou. Acordou em um verdadeiro inferno gelado e logo soube que sua mãe havia morrido no acidente e que sua irmã, Susana, estava gravemente ferida e à beira da morte. Ela morreu em seus braços, poucos dias depois. Eles haviam sobrevivido à queda. 28 pessoas, muitas com fraturas e ferimentos terríveis, estavam agora a 3.000 metros de altitude. Ao redor havia apenas neve, rochas e um vento cortante. Sem comida, sem roupas de frio e sem qualquer contato com o mundo. Mas, naquele momento, eles ainda tinham esperança. Estavam convencidos de que seriam procurados. O que não sabiam era que, devido a um erro fatal dos pilotos, os aviões de resgate vasculhavam uma área completamente diferente, a centenas de quilômetros de distância. De repente, um ruído. No início, quase imperceptível, mas que ganha força aos poucos. No azul intenso do céu, surge um ponto que avança lentamente. É a salvação. Eles chegaram. Os sobreviventes correm para fora da fuselagem, gritam e acenam freneticamente com o que tem à mão. Mas o avião, sem alterar a rota, desaparece no horizonte. E isso se repete várias vezes. Esta é a ironia mais cruel desta história. O resgate estava tão perto que podia ser visto, mas os pilotos não conseguiam enxergá-los. A fuselagem branca do Fairchild acidentado era a camuflagem perfeita contra a vastidão da neve. Eles tentaram sinalizar de todas as formas, montaram uma cruz usando malas e até tentaram escrever no teto com batom. Tudo em vão. Para piorar, as equipes de busca procuravam em um lugar completamente diferente. Antes do impacto, os pilotos haviam transmitido coordenadas erradas e os socorristas vasculhavam montanhas a centenas de quilômetros de distância. Assim que o choque inicial passou, Marcelo Pérez, o capitão do time de rugby, assumiu a liderança da situação. Ele reuniu todos os mantimentos que haviam restado após a queda. O inventário era apenas este: 8 barras de chocolate, algumas latas de conserva, a maioria mexilhões, um pote de geleia, alguns biscoitos, um punhado de balas e 2 garrafas de vinho. E só. Isso era tudo o que 28 pessoas tinham para sobreviver. E detalhe, eles estavam em um lugar onde, a quase 3.000 metros de altitude, não existe absolutamente nada vivo. Nem uma folha de grama, nem líquens, nem um único inseto. Apenas neve e pedras. Felizmente, era possível obter água derretendo a neve sobre pedaços de metal expostos ao sol. Mas a comida era uma sentença de morte.
Nando Parrado lembrou mais tarde que chegou a fazer um único amendoim coberto de chocolate durar 3 dias inteiros. As noites eram a provação mais terrível. A temperatura caía para 30 graus negativos. Eles tapavam os buracos na fuselagem com malas e restos de poltronas, amontoando-se para aquecer uns aos outros com o calor da própria respiração. Nos primeiros dias faziam fogueiras. Queimavam tudo que pudesse arder: roupas, o estofamento dos assentos e até dinheiro, maços de dólares que ali na montanha valiam menos que um simples galho seco. Mas esperem um pouco. Não eram apenas alguns maços. Segundo os relatos, eles queimaram quase $1 milhão. No entanto, até esse combustível acabou em poucas noites. Já durante o dia, eles mostravam uma engenhosidade impressionante. Criaram óculos de sol com o plástico da cabine e alças de sutiãs, para não ficarem cegos com o brilho intenso da neve. Das almofadas dos assentos, costuraram raquetes de neve rudimentares. Eles lutavam. Eles não se entregavam. Mas a montanha continuava a cobrar seu preço. Uma semana após o acidente, a irmã de Nando Parrado não resistiu. Ele segurava sua mão. A esperança ainda respirava. Ela vivia em um pequeno rádio de pilha que eles conseguiram encontrar. Durante dias, eles tentaram fazê-lo funcionar, até que no 11º dia após a queda, captaram um sinal. A voz, surgindo entre os chiados da interferência, parecia vir de outro planeta. E essa voz informou que as autoridades do Chile e da Argentina, após 8 dias de busca sem sucesso, estavam encerrando oficialmente a operação de resgate. Todas as 135 missões aéreas não deram resultado. Todos os passageiros e a tripulação do voo 571 foram declarados mortos. O rádio ficou em silêncio. E nesse silêncio morreu a última esperança. Não há mais buscas por eles. Para o mundo inteiro, eles estão mortos. A comida está quase no fim. Ao redor, só há um deserto gelado e os corpos dos companheiros que eles enterraram perto dali. Foi então, nesse silêncio ensurdecedor, que alguém olhou para os mortos não como amigos, mas como a única chance de sobreviver. Assim que as buscas foram oficialmente encerradas, Nando Parrado percebeu. Não fazia sentido esperar pelo resgate. Eles teriam que sair dali por conta própria. Mas, antes, era preciso resolver outro dilema. A única fonte de proteína, a única fonte de calorias, eram os corpos de seus amigos falecidos. 18 corpos, cuidadosamente alinhados ao lado da fuselagem. No entanto, entre a fome devastadora e aquele alimento, havia uma barreira. Não era apenas repulsa, era uma barreira de fé. Eles eram os jovens do Old Christians Club, católicos de fé profunda, para quem a simples ideia de algo assim era um pecado mortal, uma profanação ao templo da alma. Eles tentaram buscar qualquer outra saída. Chegaram a roer os cintos de couro e o estofamento das poltronas. Mas o material, impregnado de produtos químicos, causava apenas náuseas e intoxicação. A fome tornava-se insuportável. Deixou de ser uma simples sensação para se transformar em dor física, uma névoa que nublava a consciência. Dentro da fuselagem, as discussões começaram. Eram conversas baixas, carregadas de medo e desespero. Alguns diziam que Deus os havia abandonado. Outros acreditavam que aquilo era uma provação. Mas todos compreendiam uma verdade. Sem comida, eles resistiriam apenas mais alguns dias. Nada além disso. Foi então que alguém, vencendo a vergonha e o horror, disse aquilo em voz alta. Se eu morrer aqui, quero que o meu corpo salve vocês. Aos poucos, um por um, os outros começaram a concordar. Aquilo já não era mais uma profanação. Estava se tornando um sacrifício, um ato de última vontade. No fim, todos os sobreviventes selaram um pacto. Ou melhor, quase todos, e não de imediato. Houve quem resistisse desesperadamente, quem rezasse por outra saída. Mas não havia outra alternativa. O pacto era simples. Cada um dava permissão para que seu corpo fosse usado após a morte, para que os outros pudessem viver. Para dar esse passo, eles precisavam encontrar uma justificativa, não apenas perante os homens, mas também diante de Deus. E eles a encontraram.
Relembraram as palavras do Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eles compararam o que estavam prestes a fazer com o sacramento da comunhão, onde os fiéis consomem simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo em busca da salvação. Era uma tentativa desesperada, quase profana, de encaixar o impensável em seu próprio sistema de valores. Um passo em direção à escuridão, enquanto se agarravam a fragmentos de luz. O pacto foi selado. A mente encontrou uma explicação, mas as mãos se recusavam a obedecer. Mesmo após a decisão coletiva, quando chegou o momento de agir, ninguém conseguia se forçar a fazer o primeiro corte. A consciência dizia que era preciso, mas o corpo inteiro, toda a natureza humana, gritava não. As horas passavam. Eles permaneciam sentados em silêncio, olhando para os corpos, e ninguém se atrevia a começar. Roberto Canessa, um dos estudantes de medicina, diria mais tarde que aquele foi o momento da despedida da inocência. Eles cruzaram a linha. Acreditavam que, agora que o maior de todos os problemas, a fome, estava resolvido, poderiam finalmente sobreviver. Eles só não sabiam que a natureza preparava um novo golpe, ainda mais cruel. Eles acreditavam que o pior já tinha passado. Tinham selado seu pacto e resolvido o problema da fome. Na noite de 29 de outubro, enquanto dormiam, as montanhas emitiram um som. Um estrondo surdo que se transformou em um rugido. A fuselagem, seu único lar, estremeceu. A barreira de malas que haviam erguido contra o vento se desfez em pedaços, e uma onda invadiu o interior. Não era neve. Era uma massa sólida e compacta, pesada como concreto. Ela preencheu a cabine em poucos segundos, e depois, o silêncio. E uma escuridão absoluta e impenetrável. Eles acordaram em uma sepultura. Havia neve na boca, nas narinas. Ela pressionava por todos os lados. Os sobreviventes estavam presos em um espaço minúsculo, logo abaixo do teto, com menos de 1 metro de altura. O restante da aeronave era um bloco sólido de neve. O ar estava acabando. Imediatamente. Roy Harley começou a gritar que estava sufocando. Em pânico, em meio à escuridão total, Nando Parrado percebeu que a única chance era abrir caminho até a cabine dos pilotos. Eles começaram a remover aquela massa de gelo com as próprias mãos. Alguém tateou e encontrou uma barra de metal. E eles começaram a bater. Bater na janela lateral da cabine. Cada golpe era uma inspiração desesperada, em vez de uma respiração normal. Finalmente, o vidro rachou. Por aquele pequeno orifício entrou um ar gelado, mas puro. Eles não sufocaram, por enquanto. Eles sobreviveram, mas estavam em uma armadilha. Do lado de fora, a nevasca rugia, e a fuselagem estava enterrada sob metros de neve. Durante vários dias, foi impossível sair. Ficaram confinados naquela tumba de gelo, ao lado dos corpos de 8 companheiros que morreram na avalanche. E a fome voltou a castigá-los. Mas dessa vez, não houve discussões nem dilemas morais. Não havia tempo para isso. Eles foram forçados a se alimentar daqueles que estavam ali, ao lado deles. Pessoas que, poucas horas antes, ainda estavam vivas. Mais tarde, um dos sobreviventes faria uma confissão terrível. Foi mais fácil. Ou melhor, não mais fácil no sentido moral, mas sim físico. A carne ainda estava macia, não tinha virado gelo. Eles não precisavam gastar forças preciosas para cortá-la. Era a aritmética cruel e desumana da sobrevivência. Eles sobreviveram à queda. Sobreviveram à fome, cruzando a fronteira final. Agora, estavam sendo enterrados vivos. A avalanche e o fracasso em consertar o rádio provaram uma única coisa: as soluções técnicas não funcionariam. Ficar parado significava apenas adiar a morte. Era preciso partir. Mas para onde? Ficar parado significava a morte. Por isso, era preciso seguir em frente. A decisão estava tomada. Eles escolheram os 4 homens mais fortes e resistentes do grupo. Mas o plano começou a desmoronar antes mesmo de ser posto em prática. Um dos escolhidos, Numa Turcati,
morreu de infecção generalizada. Um simples ferimento na perna que, em um mundo normal, cicatrizaria em uma semana, mas que ali se transformou em uma sentença de morte. Restaram apenas 3 para a jornada: Parrado, Canessa e Vizintim. Eles partiram rumo ao leste, avançando às cegas, na esperança de que as montanhas finalmente terminassem. Depois de caminhar 1,5 km, eles se depararam com um milagre. Era a seção da cauda do avião que havia se desprendido no impacto. Aquele lugar era uma verdadeira caverna de tesouros. Dentro das malas encontraram roupas limpas, cigarros e um pouco de rum. Na cozinha de bordo havia chocolate, carne em conserva e medicamentos. Além disso, encontraram várias baterias intactas. Naquele instante, eles acreditaram que a salvação havia chegado e que todos os problemas estavam resolvidos. No entanto, a euforia durou apenas uma noite. Os Usandes não matam pela fome. Eles matam pelo frio. A temperatura caía para menos 30 graus. Sem um abrigo, sem a chance de se aquecerem uns aos outros em um amontoado de corpos, eles simplesmente não teriam acordado na manhã seguinte. Eles mal sobreviveram à primeira noite e perceberam que a segunda seria fatal. Todo aquele tesouro, comida, remédios e baterias, era inútil. Não podiam ficar ali, mas também não tinham forças para carregar tudo de volta. Tiveram que retornar para a fuselagem de mãos vazias e com uma notícia devastadora. O resgate estava perto, mas continuava fora de alcance. Foi exatamente naquele momento de desespero que surgiu uma nova ideia. Uma ideia que parecia genial. Se eles não podiam viver perto das baterias, talvez pudessem trazer o rádio até elas. Não seria mais necessário cruzar as montanhas, nem arriscar a vida em uma caminhada de vários dias. Tudo o que precisavam era mover uma única peça do ponto A ao ponto B. Com um esforço imenso, conseguiram retirar o radiotransmissor da cabine dos pilotos. Uma caixa que pesava mais de 20 quilos. 23 quilos, para ser mais preciso. Escolheram Roy Harley, que tinha algum conhecimento de eletrônica para a tarefa. Ele passou vários dias mexendo nos fios enquanto o grupo inteiro aguardava por um milagre, prendendo fôlego. O plano fracassou. O motivo era tão banal que parecia um insulto. O rádio do avião exigia 115 volts de corrente alternada, mas as baterias forneciam apenas 24 volts de corrente contínua. Era como tentar dar a partida em um carro usando uma bateria de relógio. Impossível. E esse fracasso, essa incompatibilidade boba e frustrante, os atingiu com mais força do que a fome e o frio. Ela destruiu a última esperança lógica que ainda restava. Na segunda metade de novembro, começou um período de desânimo absoluto. Mais 3 pessoas morreram. E uma dessas mortes foi particularmente terrível. O homem não morreu por causa dos ferimentos, nem pela fome. Seu organismo simplesmente parou de aceitar o único alimento disponível. A barreira psicológica se mostrou mais forte que o instinto de sobrevivência. Foi nesse momento que surgiu a compreensão definitiva e matematicamente precisa de sua real situação. Eles perceberam que não podiam se afastar da fuselagem por mais do que meio dia de caminhada. Qualquer jornada era limitada por um cálculo simples. Era preciso ter tempo para voltar ao abrigo antes do pôr do sol. Eles estavam em uma prisão invisível, onde as grades eram feitas de frio e as paredes feitas de distância. Um círculo de apenas alguns quilômetros de diâmetro, além do qual a morte era certa. Estavam em um beco sem saída. Todas as soluções racionais haviam se esgotado. Todas as tentativas de escapar de forma estratégica fracassaram. A morte não parecia apenas provável, parecia o único desfecho lógico. Mas é justamente nesse instante, quando a mente se entrega, que algo novo nasce. Uma ideia que não exigiria intelecto, mas algo muito mais simples e terrível. A ideia era tão simples que hoje parece óbvia, mas naquele momento, em pleno mês de dezembro e a 3.500 metros de altitude, ela foi genial. Eles não conseguiam avançar muito, pois acabariam congelando durante a noite. Por isso, era preciso encontrar uma forma de dormir no meio da neve. A solução surgiu enquanto desmontavam o revestimento do avião.
Carlitos Paes encontrou um tecido impermeável que vinha do sistema de ar-condicionado. Ao costurarem vários desses pedaços com fios de cobre, eles criaram uma espécie de saco de dormir gigante para 3 pessoas. Ali dentro, os homens poderiam ficar bem próximos, aquecendo uns aos outros com o calor do próprio corpo para sobreviver à noite fora da fuselagem. Aquele item rudimentar derrubou as paredes invisíveis daquela prisão. Agora, eles finalmente podiam partir. No dia 12 de dezembro, os 3 mais resistentes, Nando Parrado, Roberto Canessa e Antônio Vizintim, partiram para a jornada final. Desta vez, decidiram seguir para o oeste, atravessando a cordilheira que se erguia diante deles. Estavam convencidos de que os vales verdes do Chile ficavam logo ali, do outro lado. Levaram mantimentos para apenas 3 dias, esperando uma travessia rápida. Esse foi o primeiro erro. O segundo seria muito mais grave. Eles acreditavam estar a cerca de 2.000 metros de altitude. Para ser mais exato, a estimativa era ainda mais otimista, 1.500 metros. Na realidade, a fuselagem estava a 3.600 metros de altura, e o pico que teriam de escalar era quase 1 quilômetro mais alto. Sem saber, eles estavam prestes a conquistar o Everest, vestindo apenas roupas comuns. A subida era um suplício. Cada passo exigia um esforço monumental. Eles afundavam até a cintura na neve fofa de dezembro, lutando por ar diante da escassez de oxigênio. Mas, quando a primeira noite caiu, a invenção deles funcionou. Espremidos os 3 em um saco de dormir improvisado, eles repousavam na encosta da montanha. Ouviam o uivo do vento e, pela primeira vez em 2 meses, não sentiam que estavam morrendo de frio sob o céu aberto. Essa pequena vitória deu a eles a força necessária para continuar. Mas a montanha não se rendia. O trajeto até um paredão de gelo de 100 metros, quase vertical, levou 3 dias. Exatamente o período para o qual haviam planejado todas as suas reservas de alimento. Eles estavam exaustos. Os mantimentos haviam acabado. Diante deles, erguia-se um abismo de gelo. Foi nesse momento que Nando Parrado, o homem que despertou nas montanhas após ser dado como morto e que havia perdido a mãe e a irmã, fez o que parecia impossível. Ele pegou uma barra de metal do encosto de uma poltrona e começou a cavar degraus na parede de gelo. Um golpe. Mais um golpe. Um apoio minúsculo para os pés. Ele subia e atrás dele, usando aquelas fendas quase imperceptíveis, os outros o seguiam. Isso levou horas. Horas de uma tensão desumana, no limite das forças, a uma altitude de 4.500 metros. E então, finalmente, o topo. Eles conseguiram. Agora, veriam os vales verdes, as luzes, a salvação. Eles ergueram os olhos e viram o infinito. Para todos os lados, até a linha do horizonte, estendiam-se apenas as montanhas. Picos afiados, cobertos de neve e sem vida. Nada de verde, nada de Chile. Apenas a morte branca e gelada em todas as direções. Roberto Canessa caiu de joelhos na neve e olhou para Parrado. Apenas 2 palavras. Estamos mortos. Naquele instante, algo se quebrou. Ou, pelo contrário, algo foi forjado. Nando olhou para o oeste, para aquela cordilheira infinita, e respondeu: Você tem razão, Roberto. Já estamos mortos. Mas eu prefiro caminhar ao encontro da morte do que ficar aqui esperando por ela. Ele se virou e olhou para baixo, em direção ao outro lado da montanha. Eu vou por ali. Ele apontou para o vazio branco à sua frente. Naquele momento, eles notaram ao leste, de onde tinham vindo, uma linha escura e estreita. Canessa achou que fosse uma estrada e sugeriu que seguissem naquela direção. Parrado recusou. Mais tarde, ficaria provado que era, de fato, uma estrada. Mas o caminho até lá seria absolutamente intransitável.
Aquela decisão errada acabou sendo a única escolha correta. Antônio Vizintim, que estava mais debilitado que os outros, retornaria para a fuselagem, entregando o restante de sua comida para Parrado e Canessa. Ele se sentou sobre um pedaço de poltrona e escorregou pela encosta abaixo. A descida levou apenas 1 hora. Uma única hora. Já a subida havia levado 3 dias. Ele segue em frente. 2 pessoas contra a imensidão das montanhas. Seus corpos chegaram ao limite. A comida quase acabou. Mas, a cada passo da descida, a paisagem começa a mudar. E em breve, eles verão o que não viam há 70 dias. Sinais de vida. Durante 7 dias, eles desceram a montanha, consumindo as últimas calorias que restavam em seus corpos. A paisagem mudava de forma lenta e agonizante. Primeiro, a neve profunda desapareceu, revelando rochas cinzentas e nuas. Depois, o musgo surgiu sobre as pedras, o primeiro sinal de vida em 2 meses. Eles encontraram um rio de montanha e passaram a seguir o seu curso. Em pouco tempo, a neve deu lugar à grama, verde. Eles pararam e ficaram apenas olhando, sem acreditar no que viam. E então, começaram a comê-la. Pela fome, pelo desespero, pela alegria. Mas a grama cobrou um preço alto. Canessa contraiu disenteria. Ele mal conseguia caminhar. Parrado o carregou, literalmente, oferecendo o ombro e impulsionando-o para frente. Passo a passo. Em 10 dias de jornada, eles percorreram 54 quilômetros. E começaram a encontrar rastros humanos. Uma lata de conserva enferrujada, restos de uma fogueira e depois, vacas. Vacas vivas pastando no pasto. Eles haviam saído da zona morta. No 10º dia de caminhada, eles chegaram às margens de um rio rápido e gelado. De repente, Canessa paralisou. Ele apontou para a margem oposta. Lá, no limite da floresta, havia um homem montado a cavalo. Depois, surgiu um segundo. E um terceiro. Pessoas. Seres humanos reais, de carne e osso. Parrado e Canessa começaram a gritar e a acenar, mas o barulho do rio abafava tudo. Os cavaleiros do outro lado os viam, mas não conseguiam ouvir nada. Um deles, um senhor de idade, gritou algo de volta, acenou e foi embora. E naquele momento, diante da salvação, eles foram atingidos pelo desespero mais profundo de todos os 72 dias. Tinham sido vistos e abandonados. Eles se sentaram no chão, prontos para morrer. Mas, na manhã seguinte, o pastor retornou. Ele se aproximou do rio novamente e arremessou algo na direção deles. Era uma pedra embrulhada em papel, com um lápis amarrado a ela. Parrado, cambaleando, a recolheu. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia escrever. No pedaço de papel, ele rabiscou: "Venho do avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Somos 14 pessoas. Eles ainda estão lá em cima. Estamos morrendo de fome. Por favor, onde estamos?" Ele amarrou o bilhete à pedra e a jogou de volta. O pastor leu a mensagem e olhou para eles com um longo semblante, onde se misturavam o choque e a compaixão. Então, montou em seu cavalo e partiu em disparada. O nome daquele pastor era Sérgio Catalã. Para alcançar o posto policial mais próximo, ele precisou cavalgar por 10 horas através das montanhas. Quando finalmente chegou e apresentou o bilhete, a princípio ninguém acreditou nele. No entanto, a notícia sobre o milagre nos Andes se espalhou como um incêndio. Jornalistas do mundo inteiro partiram imediatamente para o Chile. Parrado, que havia perdido metade do seu peso durante a jornada e pesava apenas 44 quilos, foi o primeiro a ser resgatado pelos helicópteros. Ele recebeu alimento e, mesmo mal conseguindo parar em pé, voou de volta para as montanhas, para mostrar aos socorristas a localização exata da fuselagem. No dia 22 de dezembro, 3 helicópteros guiados por Parrado localizaram os destroços da aeronave. Mas a encosta era íngreme demais para um pouso seguro. A operação de resgate se estendeu por 2 dias. Os pilotos precisaram pairar a poucos centímetros do solo para conseguir trazer os sobreviventes exaustos para bordo. O inferno físico havia chegado ao fim. Todos os 16 sobreviventes estavam, finalmente, salvos. Eles foram recebidos como heróis nacionais.
Os jornais estavam repletos de manchetes sobre a força de espírito e a vontade de viver. Mas uma sombra pairava sobre esse triunfo. Antes do resgate, eles fizeram um pacto: não contar a ninguém como exatamente conseguiram sobreviver. Quando os jornalistas perguntavam, eles inventavam histórias. Diziam que comeram queijo que estava a bordo, ou até que conseguiram matar e comer uma cabra selvagem da montanha. Essas explicações não convenciam. A imprensa começou a investigar, e foi aí que tudo mudou, instantaneamente. No dia 26 de dezembro, 4 dias após o resgate, um grupo de alpinistas chegou ao local do acidente para ajudar a enterrar os mortos. Lá, eles tiraram fotos. Uma delas, publicada pela imprensa sensacionalista, chocou o mundo. A imagem mostrava uma perna humana parcialmente devorada. A notícia sobre o canibalismo repercutiu no mundo inteiro. A opinião pública deu uma guinada de 180 graus. De uma hora para outra, os heróis de ontem se tornaram monstros, párias. O milagre se transformou em escândalo. Surgiram acusações, maldições e exigências de que fossem levados ao tribunal e condenados à prisão. Os sobreviventes, que mal haviam retornado do inferno, agora se viam em um novo, um cenário talvez ainda mais terrível. Porque nas montanhas, o inimigo era a natureza, mas aqui era toda a humanidade. O custo da sobrevivência não se resumia apenas aos quilos perdidos e aos amigos mortos. O preço estava sendo pago naquele exato momento, sob os flashes das câmeras fotográficas. Acuados, os sobreviventes decidiram tomar uma medida desesperada: realizar uma coletiva de imprensa e contar toda a verdade, sem esconder nada. Eles se apresentaram diante de centenas de jornalistas e, com calma, encarando o mundo inteiro, falaram sobre o pacto que haviam feito. Explicaram o acordo: se um deles morresse, os outros poderiam usar seu corpo para continuar vivendo. Eles não falavam de horror, mas de sacrifício, de uma espécie de comunhão, em que os corpos de seus amigos se tornavam um símbolo de vida. E naquele momento aconteceu um segundo milagre. A Igreja Católica, a instituição mais influente em seu mundo, os ouviu. Os padres declararam publicamente que o ato daqueles jovens, cometido em condições extremas para salvar vidas, não era um pecado. Eles fizeram uma analogia com o sacramento da Eucaristia, onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O ponto final em toda essa tempestade moral foi colocado pessoalmente pelo Papa Paulo VI. Do Vaticano veio um telegrama no qual o pontífice perdoava oficialmente o pecado dos sobreviventes. A maior autoridade moral para milhões de pessoas declarou que eles eram inocentes. A opinião pública mudou mais uma vez, desta vez em direção à aceitação e à empatia. A batalha pela sobrevivência foi vencida 2 vezes. Primeiro, no deserto gelado dos Andes, e depois, no Tribunal da Opinião Pública. A história, que começou com a queda de um avião, não terminou apenas com o resgate de 16 vidas. Ela terminou com a resposta para uma pergunta fundamental: onde termina o limite do humano? E quais são os direitos de quem decide não cruzar essa fronteira, mas sim deslocá-la?